Esse texto ele é maravilhoso, ou melhor, esse tema é maravilhoso, porque estudar sobre a volta de Jesus é algo extraordinário, sempre nos impacta. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia logo em São João, lá no capítulo 14, porque nós vamos começar o estudo de hoje falando sobre a volta de Cristo. E o primeiro texto que vamos ler é uma linda promessa que Jesus fez para todos nós. Evangelho de São João, capítulo 14, versos 1 a 3. Assim prometeu Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Em que contexto Jesus fez essa promessa? Ele estava se despedindo dos discípulos. Após 3 anos e meio com os discípulos, chegara a hora de partir para os céus. E antes de partir, Jesus queria deixar com eles a certeza de que ele voltaria para buscá-los. Então Jesus disse assim: eu vou para o céu, eu vou para o Pai. Eu vou fazer o quê? Eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu preparar, eu vou voltar e vou buscar vocês para levar para esse local. Esse local que Jesus está preparando, diz o livro de Hebreus, é uma cidade. Ele está preparando uma cidade. E Deus é o arquiteto e edificador dessa cidade. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá na sua primeira carta, ele vai dizer assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Você sabe que nós falamos muito pouco sobre o céu? Eu tenho certeza que você também já ouviu muito pouco sobre o céu. Mas o céu que Deus está preparando é o lugar mais extraordinário que qualquer ser humano pudesse imaginar. Eu sei que você conhece algumas regiões bonitas do nosso país ou talvez fora. De fato, existem lugares lindos em nosso Brasil e mesmo fora dele. Mas nenhum local nesse planeta se assemelha nem de perto o que Deus está preparando para nós na eternidade. O Apocalipse chama essa cidade de a Nova Jerusalém. O Apocalipse diz que ela vai ter ruas de ouro, praças de cristal, rio da água da vida. A árvore da vida que estava lá no Éden, ela vai estar de novo nessa cidade. Nós vamos poder comer do fruto da árvore da vida. Nós vamos viver eternamente ao lado das pessoas que nós amamos. Sabe o que é você viver eternamente sem nunca se preocupar com uma conta para pagar, sem se preocupar com uma doença, sem se preocupar com uma tragédia? A gente não sabe o que é isso, porque a gente se tranca dentro de nossas casas todas as noites para evitar a violência, evitar a morte, evitar um assalto. Lá não tem nada disso. Tudo vai acabar. Então, o que Deus está preparando para nós não pode ser concebido. É algo extraordinário e far-nos-ia bem se nós pensássemos um pouco mais no céu, em como vai ser. E Jesus falou assim: eu vou preparar, e quando eu preparar, eu vou voltar para buscar vocês. Então os discípulos passaram a aguardar a volta de Jesus. E a pergunta central do programa de hoje é: você está aguardando a volta de Jesus? Responder sim pode ser muito simples. Mas você responde sim é com a vida. É a sua vida que diz se é sim ou se é não. Você está aguardando a volta de Jesus? Você está aguardando a volta de Jesus? A sua vida diz isso? Bom, nós vamos aprender hoje muita coisa sobre a volta de Jesus. E eu espero que nós sejamos motivados a nos preparar para ela. Porque quem não se preparar sofrerá a maior decepção da sua vida. E se você acha que você já passou por alguma decepção, você não conhece então o que é decepção. E esses que não se prepararem vão conhecer. E queira Deus que nem eu nem você não estejamos preparados. Que Deus nos abençoe para que o nosso preparo seja completo e que nós estejamos todos salvos na volta de Cristo. Bom, como será?
Vamos então estudar hoje sobre esse maravilhoso acontecimento. Nenhum pintor, nenhum desenhista consegue se aproximar do que será esse evento, ainda que tentem. Mas a volta de Cristo a esse mundo em glória e majestade será o maior evento da história humana. E a primeira pergunta que nós iremos responder hoje é: como será a volta de Jesus? Vamos ouvir o próprio Cristo em Mateus 24, 27, onde ele diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Todos nós aqui já testemunhamos um relâmpago, certo? O clarão do relâmpago. Jesus usou esta ilustração para dizer que a volta dele não vai ser secreta. Alguns estão ensinando que Jesus virá de forma secreta. Outros ensinam que ele até já veio em 1914. Jesus não veio em 1914 e nem virá de forma secreta, porque a volta de Jesus será visível. E Apocalipse 1,7 declara assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Ou seja, nós todos veremos Jesus voltar. Todos que estiverem vivos vão vê-lo voltar. E os vivos estarão divididos entre dois grupos: aqueles que se prepararam e aqueles que não se prepararam. Vanessa? Pastor, há pouco tempo saiu um filme falando sobre Apocalipse, passou no cinema, onde as pessoas elas sumiam, né? Íamos procurá-las em casa ou na igreja e não achávamos mais. Então, como o senhor está dizendo, essa interpretação que foi feita no filme, então, foi errada, equivocada. Totalmente equivocada. Na realidade, é uma série que saiu nos Estados Unidos e alguns estão agora sendo traduzidos também, saindo no Brasil, Deixados para Trás. E essa série Deixados para Trás, Left Behind, fala a respeito do arrebatamento secreto. As pessoas estão aqui, de repente elas começam a desaparecer porque já foram arrebatadas pelo Senhor. Veja, não existe esse ensino na palavra de Deus. E quem crê no arrebatamento secreto está usando alguns versos fora de contexto para dizer que as pessoas serão arrebatadas. Nós vamos aprender hoje que um dos objetivos da volta de Jesus será vir para dar a recompensa às pessoas. Todas. Se Jesus volta para entregar a recompensa, como que alguém vai ser arrebatado antes desse momento? E qual a finalidade de Deus em arrebatar alguma pessoa e levá-la para onde? Se ele vai voltar para buscar os salvos? Então a teoria do arrebatamento secreto ela não se sustenta. E nós vamos ler vários versos hoje que contrariam frontalmente esse ensino. Bibiana? Isso quer dizer também que não há uma volta de Cristo individual quando a pessoa morre. Tem alguma passagem bíblica que dê embasamento a isso? As pessoas que acreditam que Jesus volta quando a gente morre, pode ser nesse sentido. A pessoa quando morre, ela entra num estado de inconsciência. Inclusive, semana que vem, vamos aprender bastante sobre a morte. Então, já que ela está num estado de inconsciência, ela fechou os olhos e perdeu a consciência na morte e ela vai reabri-los na ressurreição. Quem se preparou para a volta de Jesus, ele vai morrer e vai em seguida, na visão dele, né, que o morto não tem consciência, ele já vai ressuscitar para ver a volta de Jesus. Se for nesse aspecto, isso pode ser aceito. Agora, dizer que alguém morre e vai estar com Cristo ou se encontrar com Ele de alguma forma, nesse estado de morto, ou mesmo pós-morte, antes da volta dele, isso aí contraria o ensino da palavra de Deus. Isso aí não é bíblico. Certo? Vamos avançar um pouquinho mais em alguns textos e nós vamos entender. Quando Jesus voltar a essa terra, quem é que vai acompanhá-lo? Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quem é que acompanha Jesus em sua vinda? Todos os anjos. Quantos anjos tem Cristo? Nós não sabemos. Mas se você ler, por exemplo, o Apocalipse capítulo 4, você vai perceber que milhares de milhares, milhões de milhões, miríades de miríades, ou seja, é um número
incalculável de anjos que Deus tem. E todos esses anjos que são submissos à ordem de Deus, eles virão com Cristo na sua volta. O céu será tomado pela quantidade de anjos que existem e o fulgor da glória de Cristo. Será um evento extraordinário. Nós vamos ver depois um texto em Apocalipse que nos ensina que o céu vai se enrolar como um pergaminho. Você já pensou esse céu que nós avistamos, que nós chamamos de céu atmosférico? Esse céu, ele vai se enrolar como um pergaminho e nós veremos o céu astral. E vindo nesse céu astral, Cristo com todos os seus anjos. Agora, por que é que todos os anjos virão com Cristo? Há um objetivo, nós vamos ver hoje. Gabriel? Pastor, nós sabemos que nesse momento é madrugada em algum lugar do mundo e tem muita gente dormindo. Como poderíamos entender que todo olho verá esse? De fato, enquanto no planeta, por exemplo, no Brasil é dia, no Japão será noite. Enquanto nós avistamos o sol, eles não avistam e vice-versa. Mas se todo olho verá Jesus voltar, nós acreditamos de que a vinda dele será um evento sobrenatural. Ou seja, todo ser humano o verá ao mesmo tempo. Então será um evento sobrenatural. Jesus volta e o planeta Terra vai poder visualizá-lo e não esperar 12 horas para que isso aconteça, porque vai ser um evento sobrenatural. Um outro detalhe, qual será o objetivo da volta de Jesus? Ele disse, eu vou preparar lugar e voltarei. Voltarei para quê? Vamos ver primeiro esse texto de Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme suas obras. Prestem atenção no ensino da palavra de Deus. A retribuição só será dada na volta de Jesus. Apocalipse vai nos ajudar com um texto paralelo. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O que é galardão? É recompensa. Então, a recompensa eu estou trazendo e eu vou entregar a cada um de vocês quando eu voltar. Então, veja, esse texto contraria a ideia de um arrebatamento secreto, de pessoas sendo levadas para os céus antes da volta de Cristo. Ele só vai dar a recompensa quando ele voltar. Então, nós devemos deixar que a Bíblia nos ensine e deixar a tradição de lado. Porque senão eu vou acabar crendo na tradição e vou abandonar a verdade que a palavra de Deus ensina. Gabriel. Pastor, observando aqui a parábola das 10 virgens em Mateus 25, a gente vê que tanto as virgens loucas como as prudentes adormeceram antes do noivo chegar. O que seria esse adormecer? E na verdade é uma pergunta dupla, né? O que seria também o azeite nas lamparinas delas, nas lâmpadas? As 10 virgens, elas representam pessoas que haviam aceitado a Cristo, cristãos que aguardavam a vinda do noivo, que na parábola é Jesus. Então, as 10 virgens representam o povo de Deus que espera a volta de Jesus. Agora, um ensino desta parábola é que o noivo só veio meia-noite. Então, há um elemento de tardança. Então, essa tardança, essa demora, provocou sono em todas as 10. Só que 5 delas, chamadas por Jesus de prudentes, antes de dormirem ou antes de ir esperar o noivo, elas levaram vasilhas e com azeite em estoque, em reserva. E quando o noivo veio, e veio o anúncio, aí vem o noivo, sair ao encontro, elas tinham azeite para alimentar suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. O azeite é símbolo na Bíblia do Espírito Santo. Então, elas tinham o Espírito Santo. O ensino da parábola são vários, né? Mas o principal deles é que sem o Espírito Santo, ninguém estará pronto para a volta de Jesus. Esse é um outro tópico a ser ensinado. O Espírito Santo virá sobre todos os crentes sinceros antes da volta de Jesus. Nós aguardamos uma tremenda manifestação do Espírito Santo, que será muito maior
do que aquela do dia de Pentecostes, lá de Atos capítulo 2. Mas essa parábola nos ensina de que a tardança que provocou o sono, mas 5 estavam prontas, a despeito do sono. Certo? Amigos, um outro detalhe. Avançando em nosso estudo, quais serão as consequências da volta de Jesus? Haverá consequências para todas as pessoas. Quais serão elas? O que vai acontecer com os justos que estiverem vivos? Quem é justo? A Bíblia chama de justo aquele que se preparou, aquele que vive os princípios ensinados pela palavra de Deus. Esse é o justo. O que vai acontecer com quem está se preparando para a volta de Jesus? Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, é o que Paulo quer dizer, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Perceba quanto ensino há nessa passagem. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, os mortos estão mortos. Eles não foram para os céus, eles não foram para o inferno, para o purgatório, para lugar nenhum. Eles estão mortos. Agora eles ressuscitam. E diz mais o texto: e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. A isso nós chamamos de glorificação. Estão lembrados que nós estudamos um outro dia a respeito da salvação em 3 tempos, passado, presente e futuro, justificação, santificação e glorificação? Glorificação é a transformação final que os salvos receberão no momento da volta de Jesus. Que transformação será essa? Todos os defeitos físicos desaparecerão. O pecado será tirado de nós. A natureza pecaminosa que nos leva ao pecado e ao mal será arrancada de nós. E nós seremos, na glorificação, como eram Adão e Eva ao saírem das mãos do Criador. Isso é glorificação. Ou seja, a glorificação de todos os salvos, ela só acontece na volta de Jesus. Mais uma vez, esse verso contraria a ideia de um arrebatamento secreto, onde as pessoas são glorificadas antes da volta de Jesus. Um outro detalhe a respeito desse tema. O que vai acontecer com os ímpios que estiverem vivos? Os justos são transformados. E os ímpios? Paulo diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Todos os ímpios que estiverem vivos, eles morrerão no momento da volta de Jesus. Nós iremos para um intervalo e assim que voltarmos, iremos ler um texto que descreve a reação dos ímpios no exato momento da volta de Cristo. Daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje olhando na Bíblia o que esse livro ensina a respeito da volta de Jesus. Vimos no primeiro bloco que ninguém vai ser arrebatado antes da volta de Cristo. Essa teoria do arrebatamento secreto, ela não se sustenta à luz da Bíblia. Vimos também que quando Jesus voltar, só aí todos os justos que estiverem vivos, eles serão transformados no abrir e fechar de olhos. A isso chamamos de glorificação. Vimos também que os ímpios, eles serão destruídos na volta de Jesus. E há um texto no Apocalipse que eu queria compartilhar com todos vocês. É a reação dos ímpios na volta de Jesus. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse, no capítulo 6. E você que está aqui no estúdio também conosco, Apocalipse capítulo 6, vamos dar uma olhadinha nos versículos 14 em diante. Apocalipse capítulo 6, olha o que diz o verso 14. Imagine o momento da volta de Cristo e imagine as pessoas que não se prepararam. O que vai acontecer? Apocalipse 6, 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra,
os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Percebeu aqui o desespero dos ímpios? Quando eles veem Cristo voltando nas nuvens dos céus, eles tentam fugir e eles preferem a própria morte a ter que contemplar a volta de Cristo. Agora você sabe por que há tão grande desespero dos ímpios na volta de Jesus? É porque eles sabem quem é esse que vem nas nuvens. Eles conhecem Jesus. Eles tiveram várias oportunidades. Eles ouviram sermões nas igrejas, eles receberam estudos bíblicos, eles ouviram falar da volta de Jesus, eles leram sobre isso, viram programas na TV, eles sabiam que Jesus voltaria, mas eles não se prepararam. E agora o desespero toma conta. E é melhor morrer do que encarar Cristo nos olhos. Sabe por quê? Porque esse que vem aí, eu rejeitei abertamente. Eu preferi viver do meu jeito e não dei orientação à advertência. Agora, como disseram as virgens, é tarde demais. Fecha-se a porta, elas gritam para o noivo: deixe-nos entrar, e o noivo, que é Cristo, responde para as 5 virgens loucas: eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Quem são vocês? A gente nunca foi amigo. Ou seja, vocês não se prepararam. Vocês não têm o Espírito. Você já pensou quão séria é essa questão? E eu e você vamos estar num grupo ou em outro. Ou naquele que vai ser transformado e levado para o céu, ou nesse que vai estar fugindo em desespero. Não tem um terceiro grupo. Só tem 2. Fernanda? Pastor, eu estudei, eu não sei se eu estou certa, mas de que a terra seria destruída 2 vezes. A primeira vez com água, nesse caso foi o dilúvio, e a segunda vez com fogo. Uhum. E a minha dúvida é o seguinte, na volta de Jesus, quando os ímpios estiverem em desespero, clamando pela própria morte, nesse caso, pedindo que prédios e construções caiam sobre eles, para com que eles não tenham que contemplar a volta de Jesus. E nesse caso, nesse momento que a terra e esses ímpios seriam destruídos com fogo, ou seria depois de 1000 anos, quando, inclusive, os ímpios que estão mortos, nesse caso, iriam ressuscitar, e Lúcifer, nesse caso, iriam enganar eles para com que eles tentassem invadir a Canaã celestial, e nesse caso, Deus iria destruir eles novamente com fogo. Nesse momento da volta de Cristo, não acontece ainda a destruição com fogo. O que se destrói nesse momento são as obras construídas sobre a terra. O profeta Jeremias, em visão profética, lá no capítulo 4 do seu livro, você pode olhar aí na página 508, Jeremias capítulo 4, olha para o verso 23 em diante. Aqui o profeta teve uma visão do estado caótico da terra após a volta de Jesus. Estado esse que, segundo o livro do Apocalipse, vai durar 1000 anos. Então, Jeremias 4, 23 diz assim: olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, e para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Aqui está uma descrição da terra após volta de Jesus. Todas as obras sobre a terra serão destruídas. Nós vemos lá em Apocalipse que os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Ou seja, haverá maremotos, terremotos, todas as obras serão destruídas. E esse estado caótico vai durar 1000 anos. Depois de 1000 anos, segundo o Apocalipse 20, versículo 5, os ímpios ressuscitarão, como nós veremos hoje também. E o diabo vai convencer de que eles podem invadir a cidade santa que desceu dos céus e pousou nessa terra caótica. Quando eles forem tentar invadir essa cidade, aí virá fogo dos céus, diz Apocalipse 20, verso 9,
e vai destruir todos os ímpios. Esse mesmo fogo vai queimar essa terra em toda a sua superfície, não para destruí-la. Assim como o dilúvio não destruiu o planeta, destruiu a sua superfície, alterou a sua superfície. O fogo agora vai limpar o planeta de toda maldade, de toda obra humana. E em seguida ao fogo brotará o novo Éden. E essa terra voltará a ser tão bela quanto saiu das mãos do Senhor. Ok? Vamos avançar, temos aqui Jaqueline. Pastor, eu ouvi falar que em algum momento, depois da volta de Jesus, os ímpios teriam uma segunda chance de se arrepender e ser salvos. Eu não me recordo muito bem qual seria esse momento, mas eu acho que é depois dos 1000 anos. Mas pelo que foi explicado aqui hoje, não tem essa segunda chance deles se arrependerem e serem salvos. Não tem. E o que você mencionou é verdade. Existe por aí um ensino de que se você nesta vida não se arrepender, você vai ter uma outra chance. Alguns falam que essa chance é pós a vinda de Cristo, outros falam que essa chance vai ser durante o reinado dos 144.000, etc, etc. Não existe isso na Bíblia. Não existe a teoria de uma segunda chance. A chance que nós temos de preparo para a volta de Cristo é agora. E se nós perdemos essa chance, não haverá outra oportunidade. O diabo é tão astuto que ele semeia essa ideia. Aí o que acontece? A pessoa não se prepara agora, esperando ter uma segunda chance. E quando chegar o outro momento e não tem essa chance, ele viu que foi tarde demais. Então, a Bíblia não dá margem para esse pensamento e para esse ensino que é diabólico. O tempo que nós temos de preparo para a volta de Cristo é agora, é a vida que Deus nos deu. E a vida que Deus nos deu, nós não sabemos até onde ela vai. Então, ninguém sabe o dia da sua morte. Então, você não pode adiar em um dia sequer o seu preparo, a sua entrega, a sua comunhão com Deus para esse evento. Vamos avançar no nosso estudo? Um outro detalhe, o que vai acontecer com os justos que estiverem mortos? Eu estou falando aqui de todo mundo que se preparou para a volta de Cristo. Eu estou falando aqui de Adão, eu estou falando de Abel, estou falando de Isaías, Daniel, estou falando de Pedro, Paulo. O que vai acontecer com eles? Eles estão mortos. Mas, pastor, não estão no céu? Não, não estão no céu. A Bíblia não ensina isso. Eles estão mortos. E o que vai acontecer então quando Jesus voltar? Ora, diz Paulo, 1 Tessalonicenses 4,15, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O que quer dizer isso? Nós não vamos na frente dos que estão mortos. Nós não vamos preceder os que dormem, os mortos. Não. Nós vamos juntos. E Paulo diz assim, portanto, ou porquanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por quê? Porque há uma segunda ressurreição, que é a dos ímpios, 1000 anos depois, de acordo com Apocalipse 20, verso 5. Mas então os justos, eles só ressuscitam no momento da volta de Jesus. Todos os justos, de todas as eras. Ninguém está no céu, a não ser quem a Bíblia diz que está. Por nome, Moisés, Elias e Enoque. Há alguns que ressuscitaram. Quando Jesus ressuscitou, Ele os levou para os céus. Mas nós não sabemos quem são. Não se menciona nomes. Então, a Bíblia é clara em dizer que os justos, eles estão mortos, sepultados. E na volta de Cristo, nós vamos ter então a ressurreição dos justos. Mais uma vez, esse texto contraria a ideia de um arrebatamento secreto, de uma recompensa antes da volta de Jesus. Gabriel? Seriam esses Moisés, Elias, Enoque e esses outros que foram ressuscitados, seriam eles os 24 anciãos descritos no Apocalipse? Há essa possibilidade, porque lá em Apocalipse 4, onde são mencionados os 24 anciãos, é dito que eles ajudam a Deus no governo do universo. Eles assistem ao Senhor nesse governo.
E lá é dito que eles se vestem de vestiduras brancas, que na Bíblia é um símbolo de vitória, e eles também possuem coroas, que é uma promessa feita também aos sinceros filhos de Deus. Então há a possibilidade que os 24 anciãos sejam pessoas que já viveram aqui na terra e já foram ressuscitadas e já estão nos céus. Então há essa possibilidade? Há. Podemos afirmar categoricamente? Não, porque a Bíblia não diz que é assim. Mas há a possibilidade. Paulo. Pastor, entre a primeira vinda, a volta e a segunda volta de Cristo, esses 1000 anos, eu tenho uma dúvida, porque o pouco que eu conheço de Apocalipse, há muita simbologia. A minha pergunta seria, se esses 1000 anos seriam literais? Ok. Nós cremos ser literais. Aí você está perguntando, mas por que então que tem coisas que é simbólico e tem coisas que é literais? Porque o Apocalipse é um livro assim, né? Ele contém coisas simbólicas e contém coisas literais. Por exemplo, eu, João, achei-me na prisão, na ilha de Patmos. Isso é uma coisa literal. Ele estava lá, nessa ilha-prisão do Império Romano, no Mar Egeu. Isso é literal. Eu ouvi por detrás de mim uma voz. Ele ouviu a voz. Isso é literal. Agora, eu vi um dragão perseguindo uma mulher. Esse dragão tem 7 cabeças. A mulher estava grávida, foi levada para o deserto 12 séculos. Bom, isso é simbólico. Por que os 1000 anos, então, nós ensinamos que é literal e não simbólico? Há um princípio. Todas as vezes que há um simbolismo, um anjo volta para explicar o simbolismo. Se você pegar, por exemplo, o exemplo que eu dei do dragão e da mulher no capítulo 12, você vai para o capítulo 17 e lá vai dizer quem é o dragão, quem é a mulher, e vai explicar o capítulo 12. Perfeito. Agora, quando você pega a expressão 1000 anos de Apocalipse 20, nenhum anjo volta para explicar esses 1000 anos. Então, o princípio é, quando se é um símbolo, há uma explicação posterior. Quando não há essa explicação posterior, nós entendemos como sendo literal. Ok? Pastor, ok. Vamos ver mais uns detalhes a respeito da volta de Jesus. O que acontecerá com os ímpios que estiverem mortos? Bom, Jesus falou de 2 ressurreições, né? Não vos maravilheis disto, palavras de Jesus. Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Ou seja, todo morto ressuscitará. Agora, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, 2 ressurreições. A do juízo é a dos ímpios. E quando ela acontece? Apocalipse 25 diz, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, as 2 ressurreições ensinadas por Cristo, elas estão separadas por um período de 1000 anos. Então, todos nós, ou todos os que morrerem, eles passarão por uma ressurreição. Ou vai ser a primeira, ou vai ser a segunda. A primeira é a dos salvos, a segunda é a dos perdidos. Igor? Pastor, quando Jesus voltar para fazer a primeira vinda dele, dos salvos, ele vai tocar na terra? O apóstolo Paulo nos ensina que não. Paulo diz assim, que o Senhor voltará e nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Essas expressões de 1 Coríntios 15, 51 a 53 e 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 nos mostram que serão os salvos que serão levados, aí vem a expressão arrebatados, levados até as nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Ou seja, ele não pisa nessa terra. Ele vai esperar nas nuvens e os salvos serão levados até ele. Paulo? Pastor, uma dúvida. Algumas pessoas acreditam num número específico desses salvos após a segunda vinda. E os confundem com 144 mil. Uhum. Até que ponto isso seria verdade ou não? 144 mil é o título que recebem os salvos que estão vivos por ocasião da volta de Jesus. Não importa quantos eles sejam. Todos os seres humanos que estiverem vivos e salvos na volta de Cristo, eles são chamados de 144 mil.
E quando você vai para Apocalipse capítulo 7, versos 13 e 14, Apocalipse 7 está falando dos 144 mil. Sim. Depois diz assim no versículo 9, que foi vista uma grande multidão que ninguém podia contar. Bom, Então, eu posso entender que esse número é simbólico. é simbólico, porque é dito lá que é a multidão que ninguém podia contar. Então, 144 mil não é um número exato, mas é um título dos salvos que estão vivos na volta de Jesus. Ok, pastor. Ok? Amigos, os ímpios permanecem nas sepulturas por 1000 anos. Depois eles ressuscitarão para a terceira fase do juízo. A terceira fase do juízo é o juízo executivo, é a aplicação da sentença, é o fogo para aqueles que não se prepararam. Aí vem a destruição eterna. E Jesus disse aqui em Lucas 21, sinais que indicariam a proximidade da sua vinda. Ele falou sobre sinais no sol, na lua e nas estrelas, e esses sinais já estão no passado. Nós entendemos que caminhamos agora para o grande dia da volta de Jesus. Há aqui uma outra evidência de que estamos nos aproximando desse dia. Pedro chama a atenção de que muitas pessoas duvidariam da volta de Jesus, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Ou seja, ele não vai voltar. Mas o fato dele estar tardando não quer dizer que ele vai voltar. Os sinais nos indicam que Cristo está às portas e que todos nós precisamos hoje preparar-nos. Por quê? Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. E por que Jesus não disse o dia e a hora da sua volta? Porque se eu e você soubéssemos o dia e a hora, quem sabe nós não nos prepararíamos ou nem viveríamos na expectativa da sua vinda. Como nós não sabemos, nós temos que viver nessa expectativa todo dia. E quanto tempo mais vai durar, pastor? Eu não sei. A Bíblia não revelou, mas eu sei de uma coisa. Ninguém espera a volta de Jesus mais do que uma vida. Ninguém espera a volta de Jesus mais do que uma vida. E eu e você precisamos nos preparar, porque senão ele volta como um ladrão e eu e você seremos surpreendidos e perderemos o maior presente, o maior dom que o céu podia te ofertar, a vida eterna. A vida eterna. Então, os anos que você tem nessa terra aqui, 20, 30, 40, 60, 80, esses anos, é o tempo que você tem para fazer o devido preparo para a eternidade. É o tempo que você tem. Sabe que eu comecei a aprender sobre esse tema apenas aos 13 anos de idade. E com 13 anos me ensinaram sobre a volta de Jesus. Em slides, como chamávamos no passado, com essas imagens de Jesus voltando com todos os seus anjos. E aquilo impactou profundamente o meu coração juvenil. E eu me entreguei a Cristo e fui batizado com 13 anos. Eu havia sido batizado em outra denominação, quando infante, com 2 meses de vida. Mas eu aprendi na Bíblia de que não se batiza crianças. A Bíblia não tem nenhum exemplo de crianças sendo batizadas, recém-nascidas. A Bíblia ensina que alguém para ser batizado tem que crer, tem que ser doutrinado, tem que se arrepender. E isso uma criança recém-nascida não pode fazer. E então eu fui batizado com 13 anos. Eu estava sozinho na igreja adventista, sozinho. Minha família toda não era da igreja. E eu queria muito que todos os membros da minha casa também um dia passassem a esperar Jesus como eu estava esperando. Mas entre todos os membros da minha casa havia uma pessoa em especial. Ela se chama Adelaide, Dona Adelaide. É minha mãe. Ela bate aqui, no meu queixo. Exatamente. Quando eu abraço ela, é aqui que ela fica. Mas essa mulher desse tamanhozinho teve 9 filhos. E tem um coração que não cabe nesse auditório. E eu fiquei pensando, minha mãe na ocasião tinha mais de 60 anos. Uma pessoa semi-analfabeta. Mal sabe assinar o seu nome. E eu ficava pensando comigo, como que essa mulher vai entender as 3 fases do juízo? Como que ela vai entender a transfiguração? Como que ela vai entender os sinais da volta? Essa teologia que você está aprendendo hoje, como é que ela vai entender essas coisas? E eu ficava me perguntando, mas ela tem que se preparar também. E eu me lembro que quando chegava à noite, eu chegava da escola, eu estudava à noite nesse período, e antes de dormir, eu entrava no quarto dela, eu me ajoelhava perto da cama dela, e eu dizia assim para Deus,
eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor pode fazer alguma coisa para ela. Como o Senhor vai fazer para essa mulher entender que Jesus está voltando? Eu quero vê-la no céu. E todas as oportunidades que eu tinha, eu ia lá e me colocava de joelhos. Passaram-se alguns anos, pelo menos 5 anos. E um dia minha mãe acordou em lágrimas, ela teve um sonho. E 5 anos depois do meu batismo, eu já estava na igreja adventista e mais alguns irmãos. Mais 2 irmãos. Éramos 3 na igreja agora. E ela acordou de um sonho desesperada. O que ela sonhou? Ela sonhou com a volta de Jesus. E quando Jesus voltou e os anjos começaram a recolher os salvos de um lado para o outro, os anjos passavam perto dela e os anjos pegaram a mim e os meus 2 irmãos que estávamos na igreja. E quando os anjos estavam nos levando, ela agarrou o anjo e disse, eu também quero ir. O anjo se voltou e disse, não, você não vai. Você não está pronta. Você não vai. E com essa voz do anjo, ela acordou, em prantos. E ela procurou a igreja, disse, eu quero aprender mais da Bíblia, eu quero entender. E ela fez alguns estudos, e em seguida ela foi batizada na igreja. Passaram-se mais de 20 anos. E minha mãe até hoje, todos os sábados, mesmo com 83 anos de idade, ela está na igreja todos os sábados, esperando a volta de Jesus. Sempre foi uma mulher muito sincera, no conhecimento dela. Mas quando a luz chegou, ela abraçou essa luz. E Deus usou um sonho para ela. Todas as vezes que eu vou em casa, lá em Cariacica, no Espírito Santo, às vezes eu estou cansado de alguma viagem, digo, mãe, eu não vou no culto à noite, eu vou ficar em casa para descansar um pouco aqui. Ela diz, pode ficar aí, eu estou indo para a igreja. Descansa um pouco aí, eu estou indo. E ela vai. Eu fico pensando como Deus é bom. E como Deus usa instrumentos diferentes para chegar a pessoas diferentes. Agora, se você não se preparar e se você não for para o céu, você vai perder tudo. Tudo. Você vai perder tudo. E por causa de quê? Por que você não vai? Se fosse hoje, por que você não iria? Você sabe. Você sabe. Você sabe por que você não iria hoje. E vale a pena? Você sabe exatamente o que está tirando você do céu. Mas Ele vai voltar, porque Ele prometeu, Ele é fiel. Jesus nunca falhou em uma promessa dEle. Por isso, enquanto ouvimos essa música agora, eu queria convidar você a deixar nos pés de Cristo isso que te atrapalha ir para o céu. Deposite nos pés dEle. Não se conforme em perder o céu. Não ouse faltar no céu. E se você colocar nos pés dEle agora o seu problema, Ele vai resolver. Porque Ele é especialista nisso. Ele é especialista em operar milagres. Ele é especialista em causas impossíveis. Pensa nisso enquanto você ouve essa música.